João capítulo 4, versículos de 5 a 14. João 4, de 5 a 14. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria, chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó. E Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber, pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana lhe disse: sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhes pedirias tu mesma, e ele te daria uma água viva. A mulher lhe replicou: Senhor, não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Donde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e os seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede. Mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. Palavra da salvação. Eu dizia ontem para vocês, não tenha medo. Mergulhe de ponta nesse rio de água viva. Uma grande transformação acontecerá no seu interior. Era ontem, segunda-feira. Primeira palavra, primeiro dia da série. E eu dizia assim, você se sentirá amado como nunca se sentiu em toda a sua vida. E melhor ainda, estará apto a amar como nunca amou. E a pergunta que você deve estar me fazendo agora é, mas como é que eu mergulho de ponta neste rio? Já que eu dizia, mergulha de ponta. Mas como é que eu faço isso? Qualquer pessoa que quiser avançar na vida, em qualquer área, mas na vida espiritual também, na vida profissional, financeira, familiar, em todas as áreas da sua vida, ele precisa fazer dois movimentos importantes, que é o quê? Decidir e transbordar. O primeiro movimento é a firme decisão de todos os dias mergulhar na fonte desse rio de água viva que é Jesus. Mas é a firme decisão, porque decisão mata condição, e é verdade, sabe? Decisão mata condição. Por isso, o movimento primeiro é uma decisão firme de todos os dias mergulhar na fonte desse rio. Sabe? Em nosso tempo, muitas pessoas perderam o sentido da vida. Sabe? Muitas pessoas perderam e se questionam. Do que vale trabalhar, do que vale tanto esforço, do que vale isso, se daqui a pouco eu vou morrer. Eu já vi pessoas perguntarem isso a mim. Para que tanta correria? Para que tanto esforço? Para que tanto trabalho se daqui a pouco eu vou morrer? Outras pessoas sentem um vazio tão grande que sufoca o peito como se faltasse algo. Não sabe o que é. Alguém aqui já sentiu alguma vez isso? Está faltando, é um vazio dentro de si, falta algo, mas você não sabe explicar o que é esse algo que falta, mas que falta, falta. Alguém já sentiu isso? Alguns sentem uma sede que nada nesse mundo consegue saciar. E aí acabam mergulhando no alcoolismo, bebe, não resolve, morre de tanto beber. Outras pessoas vão para a droga e aí morre de overdose, porque não conseguiu saciar a sede continua e vai buscando nas coisas desse mundo, nas drogas, no sexo, na pornografia, na internet e tantas outras coisas, tentando saciar esse vazio, tentando saciar essa sede e nada sacia. E aí essa passagem que eu li para vocês do encontro de Jesus com a samaritana, ele responde esses questionamentos. Ele responde exatamente essas dúvidas, quando ele diz, se beberes da água que eu tenho para te dar, jamais terás sede. Olha como é forte isso, jamais, nunca mais você vai ter sede. Jesus dá uma resposta, que ele está dizendo, dessa sede que nós temos, dessa busca que nós temos, desse vazio que muitas vezes nós vamos buscando nisso e naquilo e naquilo outro, porque a gente tem sede, a nossa alma tem sede, a gente deseja mais. E aí vai buscando felicidade, buscando preencher o nosso vazio com outros vazios. Porque eu não consigo preencher o meu vazio com alcoolismo, com drogas, com prostituição,
com sexo. Não, mas eu vou tentando preencher. Ou seja, para me dar uma sensação de prazer momentâneo, para que possa suprir aquele vazio. E é por isso que a pessoa vai. Pode ver, você bebe pelo vazio, aí você bebe desenfreadamente. Não é? Aí você faz, aí você ou come desenfreadamente. Ou vive numa pornografia. Ou vive... É nesse jeito de pornografia. Então escute bem. Esse encontro com Jesus, ele é muito forte. A água que eu lhe der, virá a ser nele fonte de água que jorrará até a vida eterna. A água que eu estou lhe dando vai fazer você ser fonte e não mais uma pessoa que está vazia. Você vai ser uma pessoa que vai estar constantemente sendo preenchida e que vai jorrar da tua vida. Olha o transbordo, que vai jorrar da tua vida até a vida eterna. E aí, quando eu falo isso, quando mergulhamos em Jesus, a vida deixa de ser um fio, um sopro, como as pessoas dizem, e passa a ser eterna. As pessoas dizem, mas olha, cuidado, a vida é só um fio, a vida é só um sopro. Não, a vida é eterna. Escreva, a vida é eterna, mas só passa a ser eterna para quem tem Jesus como fonte, para quem mergulha nessa fonte de água viva que é Jesus. Aí sim, ela é eterna. Então, para nós, não termina. Começa aqui e continua. Por isso, quando a gente pensa no legado que a gente está fazendo, eu sempre digo, nós vamos estar aqui juntos na batalha todos os dias, até o céu. Por quê? Porque se eu morrer amanhã, vai ter outra pessoa desse carisma que vai estar aqui e nós, combatentes, vamos continuar fazendo o que tem que ser feito, cumprindo a nossa missão e cada um até chegar ao céu, até estarmos juntos combatendo o bom combate no céu. Não termina, começa aqui. Esse encontro de Jesus com a samaritana, ele fala muito para nós. Quando mergulhamos em Jesus, a vida deixa de ser um fio e passa a ser eterna. Tudo que parecia ser sem sentido começa a ter um sentido forte. É assim que eu vi, inclusive, em todas as pessoas que experimentaram o amor de Deus na sua vida. Todas as pessoas que mergulharam nesse rio de água viva, elas eram pessoas que estavam... Quantas pessoas na nossa comunidade, no nosso carisma, no nosso movimento dos combatentes, eram pessoas que estavam com depressão, sem sentido para a vida, pensamentos suicidas. Depois que mergulharam no amor de Deus, começaram a ter um sentido forte. Hoje são pessoas intensas, fortes, que evangelizam. Interessante isso. Olha como é forte. A sede que nos levava a buscar tantos lugares de morte, imediatamente é saciada. Aí tem um monte de gente que diz aqui, eu deixei o alcoolismo, eu deixei as drogas, eu deixei a prostituição, deixei o adultério. Por quê? Por que as pessoas vão deixando isso? Porque eles deixam de buscar nos lugares de morte, sabe? Imediatamente sentiram aquela sede saciada. O coração que estava vazio fica tão cheio que não aguenta, começa a transbordar essa água torrencial, essa água, sabe, abundante, água viva, água corrente, forte, sabe, como uma cachoeira, começa a transbordar. E aí começa a falar para as pessoas, começa a compartilhar a live, começa a falar para as pessoas do amor de Deus, fala dos testemunhos, começa a evangelizar poderosamente. Meus irmãos, minhas irmãs, eu vou dizer para você, é assim, o nosso coração fica tão cheio, que a gente não aguenta. E eu vou dizer, o melhor dia da nossa vida é quando Jesus entra nela. É o melhor dia, foi o melhor dia da minha vida, foi quando Jesus entrou. O melhor dia da nossa vida é quando Jesus entra, porque o fraco torna-se forte, o enfermo torna-se saudável, o morto torna-se vivo, o covarde torna-se um combatente. Quando Jesus entra, tudo muda. E aqui começa o segundo movimento. Lembra do primeiro movimento que eu disse? Uma decisão firme. Todos os dias ir à fonte. Começa aqui o segundo movimento. E o movimento é natural. Ele é uma consequência do primeiro movimento. Assim como um vaso seco, quando colocado embaixo de água corrente, você bota uma torneira. Você colocou lá. O que acontece? Transborda. Sem parar, começa a transbordar. Não é? O vaso, além de estar cheio, ele começa a derramar. Assim acontece conosco, quando nós mergulhamos no amor de Deus, nós ficamos cheios e nós começamos a transbordar esse amor, nós começamos a molhar tudo que está ao redor com esse amor. Fulano, agora você só fala de Deus. É porque eu estou cheio, o coração está cheio. As pessoas que estão ao nosso redor começam a notar e até perguntam, o que houve com você?
Tá tão diferente? Por que você anda tão feliz? Tá apaixonado? Tá apaixonada? Não é assim? As pessoas notam, é inevitável. Quando a gente mergulha nesse amor, que a gente fica assim cheio, as pessoas começam a perguntar a gente, o que é que houve? Tá diferente? Tá com um sorriso? O que foi? Né? Tá apaixonado? O que é que tá acontecendo? Ah, meu irmão, minha irmã, é interessante porque é algo tão forte e tão natural que nós não conseguimos nem disfarçar. E é bom que seja assim. É bom que o povo note mesmo. É bom que as pessoas notem, porque a primeira e grande evangelização é o nosso transbordo pela nossa presença. É tão forte, é tão bom quando a gente precisa evangelizar sem precisar pregar. Essa é a grande evangelização, quando eu não preciso nem pregar. Basta a presença, sabe? Basta o sorriso, basta a alegria, sabe? Basta o transbordo da água que está dentro. E eu vou dizer para você, se você quer ser um combatente no amor, e eu sei que você quer, precisa entender um movimento. E esse movimento vai fazer toda a diferença. Todos os dias, ir à fonte. Todos os dias, transbordar. Por que a gente está aqui todo dia? As pessoas perguntam, né? Por que a gente está aqui todo dia? Porque todos os dias ir à fonte, todos os dias transbordar. Para ter contentamento, para ter uma vida plena e feliz, nós precisamos de intimidade, de beber desta água viva, de todos os dias ir à fonte para que cresça em nós essa intimidade. Se é de vez em quando, a intimidade é pouca. Se é todos os dias, a intimidade é muita. Cheios da água viva, nós vamos transbordar para a nossa família, transbordar para os nossos amigos e conhecidos. Mas esse transbordar não é somente para as pessoas, ele vai além. Ele atinge todas as áreas da nossa vida. A gente transborda, começa, a vida familiar começa a se transformar, me torno um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, e assim vai, cheios da água viva, nós vamos transbordar na vida profissional. Eu começo a trabalhar melhor, começa a ser um profissional, começa a se destacar na empresa que você trabalha, começa a empreender e colocar o seu próprio negócio, começa a ter resultados financeiros melhores, equilíbrio financeiro, começa a não gastar mais com besteira. Aquele que vivia devendo agora já está investindo. Então eu vou dizer para você, amado, amada, escolhido, escolhida de Deus, até a sua vida, a tua saúde física melhora. Até a tua vida afetiva, emocional melhora. Tendo uma vida plena e feliz, nós não precisamos convencer as pessoas em nossa evangelização. Pelo contrário, nós vamos inspirá-las e abençoá-las com uma água viva que jorra do nosso interior. Repito, nós vamos inspirá-las e abençoá-las com a água viva que jorra do nosso interior. Quando eu mergulho no amor de Deus, quando eu vou à fonte, eu fico cheio e eu transbordo, e aí eu começo a ter uma vida plena, feliz, transformada em todas as áreas da minha vida. E eu não preciso dizer nada, eu não preciso convencer ninguém, não preciso, ei, você precisa ser de Deus. Não, não, não. As pessoas começam a se inspirar em nós. Ei, eu quero ser igual a você. Eu quero saber, quando a mãe começa a fazer isso, os filhos dizem, o esposo mesmo diz, o que está acontecendo? Quantos esposos vieram pelo mover? Exatamente porque a mulher mudou, Geraldinho, para se acompanhar. A minha mulher cresceu, começou a se transformar e eu tive que vir junto. Acontece isso, sabe? As pessoas se inspiram e as pessoas são abençoadas apenas com a nossa presença e com o nosso testemunho. Amém? Toma posse disso? Se você toma posse disso, eu vou dizer para ti, vamos transbordar.